Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo, da parte de Deus, está orientando, doutrinando os cristãos, dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo. Você pode repetir comigo? Não se amoldem ao padrão desse mundo. Há três palavras aqui que são importantíssimas: amoldar, que é tomar a forma ou se conformar, padrão e mundo. Devemos nos lembrar que mundo aqui não é o globo terrestre, não é o cosmos. Mundo aqui é o sistema que rege a sociedade. E o sistema que rege a sociedade é tudo aquilo que está relacionado a como o homem se comporta. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: não se conformem, não aceitem, não tomem a forma, não sigam o padrão de comportamento que o sistema que rege a sociedade está ditando. Então vamos ler mais uma vez: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Aqui também eu quero chamar a atenção para algumas palavras: transformar-se, renovação e mente. Paulo aqui está dizendo: a mente que você tem, que veio do mundo, com os comportamentos do sistema que regeu você até ali, precisam ser transformadas. A sua mente precisa ser transformada. É preciso haver uma transformação aí dentro. Então vamos ler de novo do começo? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejam que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o que está sendo dito da ideia de que o homem que agora se converteu e foi tornado cristão, porque recebeu Jesus e o seu sacrifício ficar na cruz como suficiente para pagar o preço que ele não pode, do pecado que o separa eternamente de Deus, embora não tendo ido para o céu e continuando a viver nessa terra, ele tem que ser transformado na mente. Ele tem que experimentar uma transformação na mente, para que ele não mais permaneça amoldado ao padrão de comportamento que o mundo estabeleceu, que ele vivia lá. Para que então, por essa transformação, seja capaz, você pode repetir? Seja capaz, porque não era capaz. Pelo contrário, era um adicto, era um viciado, era um conformado. A gente tem a ideia de que alguém viciado é uma pessoa só que usa cocaína, crack. Não. Tem muita gente que está viciada em uma série de outras coisas que estão relacionadas ao comportamento. Praticam aquelas coisas porque estão condicionadas a fazê-lo. E Paulo está dizendo para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque lá no mundo a gente olhava para os crentes e dizia: crente não pode nada, crente não tem alegria, não tem alegria, crente não pode beber, crente não pode dançar, crente não pode ir numa rave, crente não pode, quem não pode. Que vida triste, que vida de crente é essa? Sem graça. Porque é assim que o mundo diz. Paulo diz: para que você possa enxergar o prazer, para que você possa experimentar e gostar e querer mais do prazer de ser filho de Deus, de
é preciso você ter experimentar, sofrer uma transformação na tua mente, para que então você deixe de estar moldado ao padrão de comportamento que você foi sujeito lá no mundo, e experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, é impressionante que quanto mais a ciência evolui, mais nós entendemos os ensinos de Deus contidos na Bíblia Sagrada, através de homens inspirados pelo Espírito Santo, que viveram há 2, 3 mil anos atrás, e que foram usados pelo Espírito Santo para escrever as páginas que temos na Bíblia Sagrada. É o caso do apóstolo Paulo, e esse texto que lemos, de que eu quero lhes falar nessa oportunidade. O que isso que o apóstolo Paulo falou tem a ver com as descobertas da ciência, e muito particularmente da neurociência, a ciência que está devotada a estudar o cérebro humano. Existe no nosso cérebro um neurotransmissor chamado dopamina, que é responsável por levar informações para várias partes do corpo, e quando é liberado, provoca a sensação de prazer e aumenta a motivação. Mais dopamina, mais me sinto motivado, mais percebo, mais sinto o prazer. A ciência descobriu que o sistema nervoso é capaz de modificar a sua estrutura e a sua função em decorrência dos padrões de experiência, e a mesma pode ser concebida e avaliada a partir de uma perspectiva estrutural, ou seja, uma configuração sináptica, os efeitos elétricos de comunicação entre neurônios, ou funcional, que é a modificação do comportamento. E isso é chamado de neuroplasticidade. Vamos dar um exemplo? Uma criancinha, ela nasce, ela já procura o peito da mãe e começa a mamar. É assim ou não é? Já viu isso? Vai para o peito. Passado o tempo, aquele leite, o colostro que está no leite, já não é mais nutritivo o suficiente para dar a capacitação energética que a criança precisa. Então é preciso que a mãe comece a substituir o leite por outros alimentos. Aí eu quero perguntar às mamães aqui: você se lembra, as mamães cujas crianças já cresceram, quem está com criancinha nessa fase aí não, porque é covardia, mas as mamães que já têm seus filhos aí de 7, 8, 9 anos, você se lembra qual foi o alimento? O que foi que você começou a introduzir, que foi facilitando a criança a deixar de mamar para passar a buscar aquele alimento? Alguém se lembra? O que foi? Não é uma mãe, é um papai, mas ele tem lembrança. Fala, fruta. Fruta. Quase sempre a laranja lima. Mamãe aí, quantas mamães aqui concordam com isso? Por quê? Porque o sabor da laranja lima produz naquela criancinha uma sensação de prazer, é algo novo, e é uma experiência que ela ainda não tinha vivido. E agora, com aquele sabor da laranja lima, produzindo aquela sensação prazerosa para ela, ela vai querer de novo, vai querer de novo, vai querer de novo. E assim vão sendo introduzidos novos alimentos. Daqui a pouco a criança nem se lembra mais do leite materno. Quando a Beatriz nasceu, eu pedi a Flávia, porque a mãe sempre, quando está no processo lactante, ela produz muito leite, né? Falei, eu quero, curiosidade, eu quero lembrar como é que é o gosto do leite. Irmão, que troço ruim.
Para a gente, né, que é adulto. Os papais aí já experimentaram, ou a mamãe, quem sabe, deixa eu lembrar como é que é o gaúdo. O bebê gosta tanto, o bebê o tempo todo, né? Se deixar. Gente, que troço ruim. Eu não sei quantos vocês já tiveram essa curiosidade. Falei, Flávio, bota um pouquinho desse leite aqui, tira um pouquinho, deixa eu provar. Quando eu provei, falei, não. Como é que eu gostava desse negócio? Que a minha mãe diz que para tirar o peito de mim foi a guerra, né? Mas é assim, aquela sensação prazerosa vai gerando, vai criando, produzindo uma coisa chamada neuroplasticidade. O cérebro vai construindo algumas estruturas neurológicas que vão marcando aquela sensação e vai ficando ali. É uma memória. E eu vou usar termos bem simples aqui, não vou falar muitos termos da ciência, porque eu não quero que você tenha dificuldade. Ninguém sabe que o pastor pregou uma mensagem, mas falou tão rebuscado, tão difícil que eu não entendi nada. Eu tenho que falar de uma forma que você entenda. E esta lembrança, esta coisa que ficou ali no cérebro, guardada, vai fazer essa criança querer novamente. A Beatriz, quando ela aprendeu a falar, ela dizia sempre assim, quando ela queria comer alguma coisa, sentia alguma coisa, ela falava assim, papai, frutinhas, papai, frutinhas. Ela está dizendo, papai, eu quero comer fruta. Ela não queria saber de arroz e feijão, ela queria fruta, porque a fruta tinha aquele sabor que remetia à memória, ou a memória dela levava à sensação de prazer pelo sabor da fruta. A neuroplasticidade, amados, é a capacidade que o cérebro tem de aprender e reprogramar. A programação que nasce na criança, que leva a criança sem enxergar, encontrar o seio da mãe. Se você colocar no corpo da mãe a criança, a mãe abraçar, a criancinha vai virar o rostinho direto, ela é atraída pelo cheiro, daqui a pouco ela está mamando. Já vem uma programação. Para desprogramar ou reprogramar isso, é o que se dá com a neuroplasticidade. Essa competência está presente nas células nervosas e permite que todo o sistema nervoso consiga se adaptar a determinadas situações. A junção dessas duas coisas, o efeito da dopamina no sistema nervoso e a capacidade do sistema nervoso de modificar a sua estrutura em decorrência dos padrões de experiência. Eu falei dos o quê? Do quê? Em razão dos padrões. Está te lembrando alguma coisa que o apóstolo Paulo falou? Não se amoldem ao padrão. Então, a junção dessas duas coisas, o efeito da dopamina no sistema nervoso, gerando a sensação de prazer, e a capacidade do sistema nervoso modificar a sua estrutura em decorrência dos padrões de experiência, falando resumidamente, é o que leva ao sistema de recompensa. Eu quero mais. Eu quero aquilo. Por que é que muitas mulheres, no período menstrual, quando sente cólica, que afeta emocionalmente, que a mulher fica mais fragilizada emocionalmente, a primeira coisa que vem na cabeça de muitas mulheres é comer chocolate? Quantas aqui tem essa experiência? Pode levantar a mão? Vou fazer uma estatística aqui. Não, levanta o braço melhor. Se levanta a mão aqui, braço. E aí? Por quê? Porque você quer fugir de um padrão. Qual é o padrão? Traz dor para um outro padrão. Qual é o padrão? Prazer. O sistema de recompensa ele é ativado quando o ser humano tem uma experiência prazerosa. Isso faz com que haja a produção de dopamina, que é um neurotransmissor de prazer, que tem a função de mensageiro, ou seja, de levar as informações para outras células do organismo.
dizendo: isso aqui é que é bom, isso aqui é que é gostoso, olha só como é que isso aqui me dá essa sensação maravilhosa, que eu me sinto forte, eu me sinto revigorado, eu me sinto reanimado, eu me sinto corajoso para fazer as coisas. Quem aqui, quando bebeu, quando não tinha Jesus, bebia e ficava além do limite, e antes, quando normal, chamada cara limpa, era uma pessoa mais acanhada, mas quando bebia, perdia toda inibição e começava e falava pelos cotovelos? Não precisa levantar o braço, não, basta eu levantar o meu. Ganhei o apelido até de Hulk, porque magrinho, parecendo um fiapo, alcoolizado, enfrentava qualquer um, por causa daquela sensação. Eu não sei quanto a você, mas eu fui assistir um filme chamado Os Embalos de Sábado à Noite, década de 70 para 80, com John Travolta. Lembra disso? Cine Iguaçu, do lado da antiga Sapasso, na Otávio Tarquino, lá em Nova Iguaçu. Lembra do Otávio Tarquino? Lembra da Sapasso? Para você chegar no cinema, você tinha que passar em frente a Sapasso, aí tinha aquelas vidraças enormes com um monte de sapato. Eu passava, eu não via o sapato, eu olhava para mim, cara magrinho, cabeção, olha lá. Entrei no cinema, assisti o filme. No filme, durante o filme, eu me identifiquei com um cara. Quem se lembra do filme? Ele era pobre, de periferia, e ele se sentia o cara quando de noite ele ia para as boates, porque ele dançava muito bem e era o que ele fazia de melhor. Então ele chamava a atenção. Diferente dele, eu era mau dançarino, extremamente acanhado, magro igual um faqui, e com a cabeça que tinha que ficar o corpo equilibrando. Mas eu assisti aquele filme, e no decorrer do filme, eu fui me envolvendo emocionalmente com aquele personagem. E uma das coisas que eu percebi era o sapato que o John Travolta usava. E eu, sem saber de nada, nunca fui ligado com o negócio de moda, eu há pouco tempo tinha comprado um sapato novinho, eu estava usando ele. E quando eu olhei o sapato do John Travolta, que eu não tinha como não ver, porque era ele dançando quase o tempo todo lá, era aquele sapato com bico fino que fazia o pé 40 parecer 44. Quando eu comprei o sapato que calcei, eu fiquei com vergonha, porque eu com, sei lá, eu tinha o quê? 14 anos, meu pé desde os 12 já era 40, com bico fino o negócio, mas não tinha jeito. Quando eu fui comprar, só tinha sapato bico fino. Falei: eu compro sapato bico fino, eu ando sem sapato, então eu comprei. Mas quando eu vi o John Travolta, aquilo me comunicou outra coisa. Eu estou usando um sapato que é parecido com o do John Travolta. Irmão, quem se lembra do filme? Quando acabou o filme, que eu saí do Cine Iguaçu, aliás, ali não era Iguaçu, ali era o Pavilhão, se não me engano, não é isso? Quem lembra? Quem é das antigas aí? Era Pavilhão? Ali no Otávio Tarquino, Iguaçu, acho que era lá na praça, né? É isso mesmo, era o Pavilhão. Quando eu saio do cinema, eu vou do lado, eu vou passar pelo quê? Pela Sapasso, e aquela vidraça enorme. E quando eu estou passando, que eu olhei, eu me percebi, eu vi, olha como é que eu estava andando, que nem o John Travolta. Eu estava me sentindo cara. Outro filme que eu vi que mexeu muito comigo, eu vi um filme de Schwarzenegger. Qual é o primeiro nome dele, hein? Arnold Schwarzenegger. O filme do Arnold Schwarzenegger era daqueles filmes tipo Rambo. O cara sozinho mata um exército inteiro inimigo e sai vitorioso e com a mocinha do lado. Nesse filme não era mocinha, era a filha dele. Ela é sequestrada por um grupo de milicianos, aquela coisa toda. Ele chega lá, ele arrebenta, acontece e tal. Irmão, aquilo foi falando comigo, aquilo foi comunicando. Quando eu saí de lá, eu saí que eu andava até meio assim, ó.
Eu não sei quantos de vocês aqui, vendo um filme, já se sentiram influenciados pelo que vocês estavam vendo, e até o comportamento seu depois daquele filme, imediatamente, foi modificado. Alguém aqui? Ó, se sentiu mais corajoso, se sentiu mais animado, se sentiu mais revigorado. Quem que assistiu o filme Quarto de Guerra? Assistiram? Eu garanto que se você tinha um problema, uma dificuldade, estava passando por um momento, uma fase difícil, você assistia aquele filme, você saiu daquele filme, botando talvez o joelho no chão, dizendo: Senhor, eu creio em Ti. Ainda que lá na frente, um dia depois, de repente, estava lá: Senhor. Porque ainda que seja momentaneamente, houve uma mudança. O problema é esse, é quando apenas acontece a mudança. Mudança não é transformação. Porque a mudança, ela se faz em função de uma experiência que eu acabo de viver. A transformação, diz o apóstolo Paulo, só se dá pela renovação da nossa mente, uma reprogramação da nossa mente. Essa reprogramação não é meramente intelectual, ela tem que ser também neurológica, ela tem que afetar corpo, alma e espírito. Se apenas afetar meu espírito, a minha alma, mas não afetar meu corpo, eu volto para aquilo que antes era a sujeira do pecado. É por isso que tem pessoas que tentaram ser libertas do homossexualismo, foram para a igreja, subiram um monte, fizeram campanha disso, daquilo, aquilo outro, daqui a pouco, um dia estiveram até em cima do púlpito, talvez viajaram o mundo, dando testemunho que eu era homossexual e eu fui liberto. Daqui a pouco estão lá, sendo escândalo para o evangelho, porque volta para tudo de novo. Porque o que aconteceu foi mudança, não foi transformação. A mesma coisa para o usuário de droga, era um viciado, estava com a vida destruída, um dia recebeu Jesus, glória a Deus, aleluia, foi para a igreja, aí começa, certas igrejas, pega essa pessoa, bota no púlpito, ela começa a dar testemunho, não sofreu metanoia, ainda não experimentou transformação, mas tem alguém querendo se aproveitar disso, para encher o templo. Por quê? Porque aquela pessoa, aquele testemunho, aquela pessoa que foi artista, aquela pessoa que foi de programa, que estava na mídia, agora está no altar, dando testemunho, passa-se 1 ano, 2 anos, está voltando para o vômito. Por quê? Porque teve mudança, não teve transformação. A transformação tem que acontecer nas 3 esferas da existência humana. Deus nos fez corpo, alma e espírito. Se os 3 não forem transformados ou sofrerem a influência, não haverá transformação. Esse sistema criado por Deus para ser abençoador para nós é passível de ser manipulado. E é isso que Satanás fez quando tentou Eva, fazendo-a pensar no prazer que daria se ela pudesse ser como Deus, o Criador Todo-Poderoso e Autossuficiente. Veja o que diz lá o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 6. 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia, depois de ser sugestionada por Satanás, vira para ela e diz: foi assim que Deus disse? Não pode comer das árvores? Não, pode, mas dali do fruto que ele ali não. Você não sabe de nada. Deus só falou isso porque Ele sabe que no dia que vocês comerem daquele fruto, vocês vão ficar igual a Ele, sabendo tudo. E o texto de 3:6 diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que também comeu. Ela comeu, não percebeu nada negativo acontecendo naquele momento, de excitação, de prazer por estar fazendo algo proibido, algo que não lhe era lícito fazer, excitada no pensamento, gerando sentimentos de estímulo para fazer aquilo. Ela pega, ela come
sentindo o prazer do sabor que lhe produz, e vai e seduz o marido, que também come. As sensações produzidas pela imaginação de Eva a conduziram a um nível de excitação emocional que provocou a ação pecaminosa. Meu irmão, minha irmã, você só está aqui porque você crê que existe um mundo espiritual, amém? Esse mundo espiritual, diz a palavra de Deus, é composto também por demônios, seres espirituais chamados anjos caídos, que têm o poder de influenciar nosso pensamento. Eu estou aqui pregando para influenciar o teu pensamento. A palavra de Deus tem esse propósito, influenciar o teu pensamento. Qual o objetivo disso? Provocar em você uma atitude. Eles têm o poder porque eles se comunicam com a nossa alma. Nós não os vemos, não os tocamos, eles não são físicos, mas eles são espirituais, assim como nós temos um espírito atrelado a esse corpo, e eles comunicam conosco. Pecado nada. Que besteira lá. Se eu não fizer, eles não vão me aceitar naquele grupo. Se eu não experimentar, não vou só experimentar. Só para eu fazer parte, para pararem de ficar assim me enchendo a paciência, né? Senão eu sou retrógrado, eu sou antiquado. Não, só experimente um pouquinho. Está aqui, ó, fazendo eu pensar que sou eu pensando, para minar os meus escrúpulos, para que eu faça aquilo que não devo. É assim desde a infância. O pecado é sempre assim, provocativo, atraente, gostoso, cheiroso, delicioso, e uma vez praticados, essas sensações vão ficar registradas no sistema nervoso, serão motivadoras para levar a pessoa a buscá-lo novamente, e novamente, e novamente, e quando aquela sensação de prazer se tornar comum, e surgir uma outra ainda mais atraente, mais poderosa em seu efeito, será substituída, porque uma modificação neuronal, por aquele efeito chamado neuroplasticidade, foi produzida, ou seja, o cérebro passará a partir dali a buscar repetir aquela ação que produziu a sensação de prazer. É por isso que da maconha vai para a cocaína, que vai para o crack. Porque quando a pessoa usa a droga, impede a recaptação de serotonina, da dopamina, e aquela sensação, ela é potencializada, e a pessoa vai sendo escravizada, porque o seu cérebro vai sendo alterado. Você que é adolescente, você que é jovem, quer se tornar um adicto, seja do que for, de pornografia, de jogo na internet, de droga, do que seja, dá o primeiro gole, dá o primeiro tapa. Isso é tão grave, isso é tão sério, que há certas drogas que você, para ficar viciado, não precisa usar 3, 4, 5, 10 vezes, basta usar a primeira. É por isso que tem tantas meninas que perdem a virgindade e destroem a sua santidade, a sua pureza, e quantas comprometem o seu futuro. É por isso que é tão difícil para uma pessoa deixar uma determinada prática que se mostra ruim, como deixar de comer açúcar, mesmo estando diabético, ou sal, mesmo sendo hipertenso. Por quê? Porque naquele momento tudo que faz é sentir o desejo. E essa pessoa está sozinha,
sozinha lutando contra essa força interior que está aqui no cérebro e mais a espiritual que continua incentivando, para não parar de pensar, porque quanto mais penso, mais eu sinto, quanto mais eu sinto, mais fragilizado, contra essa força que é interior e exterior agindo contra mim, para que eu faça aquilo que não devo. Então, uma pessoa que desenvolveu dependência química por se submeter aos efeitos da cocaína no sistema dopaminérgico, para ser liberta dessa dependência, essa dependência química, precisa desenvolver novos hábitos, substituir antigos hábitos, provocando a neuroplasticidade neural, ou a plasticidade neural, chamada neuroplasticidade, e para isso precisam receber a devida assistência psicológica e aprender a reprogramar os seus costumes. Quantos alcoólatras tentaram vencer o álcool sozinhos e não conseguiram? Pastor, se eu não acredito em milagre, que Deus pode libertar, não só acredito, como tenho vários exemplos. Mas do universo de 1000 pessoas eu vejo uma, ou de 10.000 pessoas eu vejo uma. Eu não vejo Deus fazendo isso para torta e direita. Mas isso não é só para quem é viciado em drogas. Seja o que for, masturbação, pornografia, sexo, jogo, compulsão alimentar. Isso também se aplica a certos comportamentos envolvidos que estão ligados à sensação de prazer pela ideia de poder. E tudo que está associado a essa sensação e leva a comportamentos relacionados à arrogância, à prepotência, à rebeldia, à insubmissão, à autossuficiência, essas coisas, a vaidade, essas coisas todas estão relacionadas a quê? Poder, autossuficiência, a mesma tentação a que Eva foi submetida. Porque o arrogante, ele não tem nada para aprender com ninguém. O prepotente, ele se sente capaz. O rebelde não quer se submeter à autoridade. Por quê? Porque rebeldia não anda sozinha. Tem prepotência e autossuficiência junto. Com arrogância. Toda rebelião advém da prepotência, arrogância e autossuficiência. A vaidade, lembra da criança? Eu tenho, você não tem. Tudo isso está relacionado a poder. Por isto que o sistema que rege a sociedade, e sobretudo em nossos dias, dentro de um contexto político, cultural, está sendo disseminada toda a desconstrução de toda e qualquer normatividade. Para que polícia? Polícia é o mal. Vamos desmilitarizar a polícia. Vamos acabar com a polícia. O que precisa é educação na escola. Você vai para a escola, não tem educação. A criança é ensinada que ela pode escolher ser o que ela quiser, inclusive sexualmente. A quem interessa isso? A quem está querendo manter e se estabelecer no poder. Trazendo para o ambiente cristão, é inadmissível que alguém que tenha crido na palavra de Deus e recebido Jesus como Salvador, não se submeta a Ele, Jesus, e a sua palavra, a Bíblia Sagrada, como Senhor da sua vida.
Para quê? Para ser transformado, como diz o apóstolo Paulo, pela renovação do seu entendimento, de modo a submeter o seu sistema nervoso à neuroplasticidade, que se fará a partir dessa renovação do entendimento, pela busca racional de um comportamento que seja diferente e que produzirá libertação das práticas produzidas por uma personalidade e um caráter viciados pelos efeitos do pecado, que estão registrados no seu cérebro, chamado nesse texto pelo apóstolo Paulo de mente. Por que tantos cristãos continuam cometendo pecados que eram próprios da velha natureza? Por que há cristãos que dizem, mas foi mais forte do que eu, não, é porque eu sou assim mesmo. E onde fica a palavra do Senhor que diz, seja transformado pela renovação do entendimento? Onde fica a palavra do Senhor que diz que nós devemos parecer com o Mestre e com o nosso Senhor? Quer dizer que eu cresci arrogante, prepotente, insubmisso? Não, eu desenvolvi isso em alguma fase da minha vida. Seja por formação familiar, seja por experiências traumáticas que eu tenha vivido, ou experiências incentivadoras para o desenvolvimento dessa característica ruim. Mas eu recebi Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, e eu continuo sendo assim, me relacionando assim com o próximo, com a sociedade, com as pessoas, fazendo mau juízo delas, olhando só para um lado para constituir o juízo a respeito das coisas, tendo uma atitude prepotente em relação às coisas. Não, eu preciso me parecer com Cristo. Então, por que tantos cristãos continuam cometendo esses pecados que eram próprios da velha natureza? Porque não se submeteram a ser transformados pela renovação de suas mentes, pela alteração do comportamento. É por isso que a leitura e o estudo da palavra de Deus, a prática da meditação na palavra de Deus que foi lida e a oração são tão importantes. Meu irmão, se você tão somente lê 3 capítulos por dia da Bíblia, 5 capítulos no domingo, visando no final do ano você ter lido a Bíblia toda, isso só não é suficiente, porque os ateus fazem isso, muitos deles, e não creem em Deus, não têm sua vida transformada. Mas se você lê e você medita no que você leu, olha o que diz o Salmo: bem-aventurado o homem que não Salmo 1, filha, coloca aí que o povo não lembra não. Se a gente não lê e medita, a gente não grava. Vamos ler junto? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei e na lei do Senhor lê todo dia. É isso? É ler que diz ali? O que é que diz ali? Medita de dia e de noite. Não é apenas ler. Se eu só leio e não medito, não provoco nada de reflexão para produzir transformação na minha vida, porque eu não vou entender nada. É por isso que a obediência aos princípios e valores estabelecidos por Deus na sua palavra é fundamental. É por isso que não andar sozinho, mas se submeter a ser acompanhado por um parceiro de prestação de contas, pelo pastor, e se necessário o apoio da psicoterapia e disciplina de exercícios físicos é tão importante. Mas quantos são os crentes e quantas são as pessoas que querem transformação, querem ser libertas, mas não se submetem e continuam arrogantes, irascíveis, adictos, quer seja de elementos químicos,
quer seja de prazeres internáuticos, não aceitam ser confrontados. São quantos? São tantos. E por isso, a gente continua vendo a igreja de Jesus, que era para ser muito maior em poder, estar aí, inchada com muita gente, e o pecado, o mal, de um grupo menor da sociedade, causando tanta destruição, destruindo inclusive os princípios e valores de Deus, que ao custo de vidas no passado, que deram suas vidas por se manterem fiéis aos princípios e valores de Deus, para que a sociedade fosse transformada. Hoje a sociedade está sofrendo o inverso. Procura uma igreja evangélica ou uma igreja católica na Holanda. Holanda, que foi país que exportou, enviou missionários para muitos lugares. Procura igrejas evangélicas ou católicas na Suíça. Suíça, que foi também berço dos batistas. Vai para a Inglaterra, procura igrejas batistas, igrejas evangélicas e católicas na Inglaterra. Você sabe o que você vai encontrar? Igrejas, templos que foram igrejas, lugares de igreja, viraram pubs, bibliotecas, clubes, e as pessoas vivendo como se Deus não existisse, e Jesus Cristo não sendo mais conhecido de tanta gente. Vai para Portugal. Portugal, que dominou parte do mundo lá na metade do século passado, lá pelos idos de 1500, metade do século passado, lá pelos idos de 1500, um sem número de templos católicos. Vá lá ver quantos católicos são praticantes do catolicismo. Por que disso? Porque outras coisas foram sendo inseridas e construindo transformação, metanoia ao inverso, assim como a droga produz. Quantos são os crentes que não se submetem, mas continuam arrogantes e irascíveis, não aceitam serem confrontados, e quando recebem do pastor a chave Phillips que aperta um pouquinho o parafuso para ajustar, porque está rangendo, vai embora da igreja, fala mal do pastor. Um dia era um santo homem de Deus, era Deus no céu e pastor na terra, agora ele não presta, agora ele é o arrogante, agora ele é o autoritário, agora ele é o mandão, só porque apertou o parafusozinho dizendo: isso aqui não pode ser assim não, está errado, tem que corrigir isso aqui. Vamos ler de novo Romanos 12, 2, caminhando para encerrar. E vamos ver se o que o apóstolo Paulo falou, tudo o que foi dito por mim aqui está dentro do contexto. Leia bem forte. Não se amoldem ao padrão desse mundo, não se conformem com o padrão que o sistema que rege a sociedade estabeleceu e no qual vocês viveram, e quantos são os crentes que estão vivendo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, provoquem um processo de neuroplasticidade na construção de novos hábitos, na descoberta de prazeres positivos, abençoadores, que produzirão sim
bem-estar e realização, e não o prazer que satisfaz agora, isso vai causar destruição. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquilo que vem de Deus realiza. Aquilo que está sendo oferecido pelo sistema que rege a sociedade acaba levando ao desespero e à busca de algo que vá tapar o buraco que foi deixado por aquilo que não conseguiu satisfazer, mas que no início parecia tão bom. Você não será livre da arrogância, você não será liberto da prepotência, você não será liberto da rebeldia, você não será liberto desta formação, esta programação mental, neurológica que foi construída em você. Você não será liberto do vício, seja ele do que for, de drogas sintéticas, que for, de comportamentos, o que for, se você não se submeter a ser confrontado, se você não buscar ser ajudado. Se você continuar sozinho, você vai ter recaída, até que você desistirá. Acompanhado você terá recaída, mas você terá quem te apoiará e incentivará. Não estará sozinho com esse espírito imundo que fica incentivando você e dizendo, te acusando, dizendo, está vendo? Você para voltar para a igreja, para que eu vou voltar para a igreja? Se eu sou um miserável, que aí, eu caí de novo nessa sujeira. Você precisa andar acompanhado, ter um homem de Deus, uma mulher de Deus, um parceiro de prestação de contas. Você precisa ser acompanhado, você precisa ter um pastor para cuidar de você, você precisa ser acompanhado, você talvez tenha que fazer um tratamento psicológico, um profissional que vai ajudar você. Talvez você tenha que procurar um psiquiatra e tomar algumas medicações que vão trabalhar junto com todo esse processo para restabelecer o que foi destruído, não, aquilo que foi construído errado, para que então você possa viver a verdadeira libertação. Por que tantos voltam para o vômito do pecado, da sujeira do mundo e abandonam a igreja, abandonam Jesus, se tornam desacreditadores, ou se tornam incrédulos, desacreditadores, incrédulos a respeito de Deus, porque foram para a igreja acreditando que Deus ia fazer tudo. Não foi Deus que botou o cigarro de maconha na sua boca. Não foi Deus que levou você a acreditar que, se sentindo a pessoa e batendo de frente, você seria feliz e faria alguém feliz. Não foi Deus que colocou na tua mente que você não pode confiar em ninguém, que você não pode se sujeitar a ter a obediência, como diz a palavra de Deus, a autoridade, a liderança. Não foi Deus. Isso foi o diabo usando alguém e você acreditou. Então você tem que fazer a sua parte. Jesus disse, aquele que não quiser vir após mim, ou aquele que quiser vir após mim, deve fazer o quê? Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo significa aqueles elementos lá no meu cérebro estão agindo, produzindo determinadas substâncias que estão levando a minha mente, o meu corpo a quererem aquilo, mas eu vou dizer, vou fazer o meu córtex pré-frontal criticar e dizer assim, não, eu aprendi pela palavra de Deus em que eu creio, que eu tenho que fazer a minha parte, dizer não para isso. Isso aqui é minha cruz, eu vou carregar até ser livre dela, até colocá-la diante do Senhor. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua própria cruz e me siga. Mas ele também diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele vai manifestar o poder dele para capacitar você
enquanto você está fazendo a sua parte. Tem alguma coisa do que você precisa ser liberto? Tem alguma coisa do que você precisa ser liberta? Eu disse no começo, vou falar algumas coisas aqui que vão confrontar algumas pessoas. Não me vejam como alguém que está fazendo juízo de você, porque nesse momento agora é o momento mais difícil de todos para você. Sabe qual é? É quando você, principalmente crente, precisa dizer para o mundo espiritual e para Deus com toda humildade: Senhor, eu sou essa pessoa que precisa ser liberta. Talvez não seja da maconha, da cocaína, do vício, do cigarro, da bebida, sendo você ainda crente, mas talvez seja da arrogância, da prepotência, da rebeldia, da insubmissão, da dificuldade de submeter a liderança, da pornografia, que ninguém sabe. E ninguém aqui é juiz de ninguém. O único juiz é o Senhor, mas Ele é também advogado. E é por isso que Jesus diz: vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. O que é tomar o jugo de Jesus? Me submeter ao senhorio dele para obedecer a sua palavra. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olhem para mim e vejam como eu me submeti ao Pai e Ele me honrou. Se você honrar o Senhor, Ele vai honrar você. Sozinho, você é um alvo fácil. Sozinho, é perigoso. Sozinho, você não vai conseguir. Mas se você colocar a tua vida no altar do Senhor, e você seguir a orientação da palavra de Deus, que aqui foi transmitida nessa manhã mais uma vez, você será vitorioso. Pensa sobre isso. Eu não vou tomar muito tempo não. Eu não vou ficar insistindo, porque você recebeu a palavra, você entendeu. Deus falou com você, essa palavra de Deus é com você, é sobre a sua vida. Então onde você estiver, fique em pé onde você está. Se manifeste perante o mundo espiritual. Diga para Deus nessa hora, aos ouvidos e aos olhos do mundo espiritual: Pai, eu coloco a minha vida diante do Senhor agora. Eu tenho esta situação aqui, abra a tua boca, deixa o mundo espiritual ouvir o que você vai dizer. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel 2,30: ao que me honra, honrarei. Você não pode honrar a Deus falando só com Ele, você tem que fazer o mundo espiritual te ouvir. Você não precisa falar alto para quem está próximo te ouça, mas o mundo espiritual precisa ouvir o que você fala. Diga para Deus: Senhor, eu tenho essa dificuldade aqui. Senhor, eu tenho essa adicção aqui. Senhor, tem essa coisa que mexe comigo e me conduz. Senhor, eu não consigo controlar. Eu continuo comendo açúcar quando eu não devia mais estar comendo açúcar. Eu continuo comendo sal quando eu não devia mais estar comendo sal. E a tua palavra diz que meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu estou prejudicando o meu corpo. Eu estou diminuindo o meu tempo de vida. Senhor, eu preciso ser liberto e eu quero ser liberto. Eu entendi que nessa manhã, que depende de mim fazer a minha parte, porque o Senhor já está aí, pronto e disposto, para me capacitar, ser vitorioso sobre estas coisas, que eu não posso. Eu não posso ser vitorioso contra o espírito imundo que está conspirando contra mim. O Senhor é quem tem esse poder. Mas eu posso ser vitorioso naquilo que me compete fazer, crendo que o Senhor estará comigo, me capacitando naquilo que eu não posso. Abre a tua boca e fala com o Senhor. A palavra do Senhor diz: se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e livrar de toda injustiça. Fala com Deus, abre o teu coração e saia daqui, não para desistir. Se amanhã você tiver uma recaída, você vai abrir tua boca de novo, vai levantar a tua voz perante o mundo espiritual e vai dizer: eu não desistirei, seguirei em frente. E a cada vez que você der um passo para frente, mesmo tendo dado um para trás, você estará cumprindo o que diz a palavra do Senhor, que diz: resista ao maligno, ele vai fugir de você. Não importa se você tiver recaídas,
Você só não deve andar sozinho. Mas eu tenho vergonha, pastor. Eu vou falar para o senhor, eu vou falar para o meu irmão, que o senhor vai indicar como parceiro de prestação de contas, que eu tenho essa inclinação, que eu tenho dificuldade. Eu sou um crente. Eu vou falar que eu tenho problema com masturbação, eu vou falar que eu tenho problema com a pornografia. Pastor, eu não tenho vergonha. Enquanto você está sozinho, você não está sozinho. Tem um demônio que continua manipulando teus pensamentos, para gerar sentimento que te abate, sentimento de cobrança, sentimento de autocondenação, de menos-valia, e levando você sempre a recair, e a recair, e a recair. Não ande sozinho. Decida hoje: eu não vou andar sozinho. Eu vou procurar o pastor. Eu vou me submeter a um psicoterapeuta para me ajudar também. Eu vou procurar um psiquiatra para me ajudar também, se for o caso. E eu estou aqui para ajudar você. Eu estou aqui para ser um instrumento de Deus para abençoar a tua vida. Eu estou aqui para ajudar você nessa caminhada. Vamos andar junto? A palavra de Deus diz: melhor serem dois do que um, porque caindo um, o outro o sustenta. Diz caindo, não diz depois que caiu. Mas se for o caso, se já tiver caído e quiser andar, nós vamos andar juntos.